anunciando o Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília. Que bom que você continua conosco aqui pela Rádio Manaim, você que acompanha pelo YouTube, pela TV Manaim, pela Rádio Manaim, também por aplicativo celular e pela rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que bom que você continue conosco. Terminamos aqui a nossa madrugada, o nosso culto de madrugada, e agora vamos abrindo oficialmente o pós-madrugada, que é esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido na madrugada. E hoje foi Josué, capítulo 3, verso 5. Mas antes da gente entrar no pós-madrugada, deixa eu mandar um abraço aqui para esse casal. É o pastor Francisco Cordeiro, lá de Barreiras, na Bahia, completando hoje 22 anos de casados, né? E também hoje é o aniversário do sobrinho dele, o Caio Felipe, 23 anos, é filho do pastor Giovano Soares, da igreja de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Então, um forte abraço ao Caio Felipe, completando 23 anos, e ao pastor Francisco Cordeiro. Ele não colocou o nome aqui da sua esposa, mas é a esposa do pastor Francisco Cordeiro. E ele estão completando 22 anos de casados. Parabéns, que Deus abençoe a vocês. Também quem está aniversariando é Amarildo. Eu não sei, desculpa se a pronúncia estiver errada, tá bom? Amarildo Watkes, acho que é isso, Watkes. Ele está completando mais um dia de vida. Ele é esposo da Paula Thompson Watkes. E eles moram onde? Em Soturno. Meu Deus, quanto tempo que eu não ouvi falar de Soturno. Lá em Cachoeiro de Itapimirim. Estive em Soturno na década de 90, né? Um abraço aos irmãos aí de Soturno, em Cachoeiro de Itapimirim, né? Um grande abraço a vocês e parabéns ao Amarildo, completando mais um ano de vida nessa data. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aniversariante. Não? Tem. O Edson e a Anitta, completando 50 anos de casados nessa manhã. Eles são de Divinópolis, em Minas Gerais. E o genro do Edson tá mandando aqui, que é o pastor Adalto, né? Que é de Patinha, que tá mandando um grande abraço ao casal, ao Edson e à Anitta, completando hoje 50 anos de casados. Deus abençoe, viu? Há um pedido de oração aqui, irmãos, pelo Benaia. O Benaia, ele tem 2 anos de idade, ele é da cidade de Patinga, que é o Vale do Aço, está com problema na medula. Para que os irmãos entendam, ele nasceu com problema com a medula colada, vamos colocar assim, falando, né, dessa maneira, para que os irmãos entendam. A medula colada na coluna. Então, à medida que ele vai crescendo, a medula está esticando, e isso está fazendo com que ele possa mancar, tenha problema físico, neurológico, uma série de problemas. Isso com 2 aninhos de idade. Então, ele está internado, está fazendo vários exames para operar. É uma cirurgia delicadíssima, grave, e que os médicos ainda não dão, segundo a família do Benaia, os médicos não falam, não dão aquela certeza que vai dar certo a operação, mas tem que operar. E além disso, também eles estão vendo problemas com plano de saúde, enfim, nós não vamos entrar nessa questão. Mas eu peço aos irmãos que estejam orando pelo Benaia, por essa situação do Benaia, da família, para que Deus ponha a mão, né? E resolva tudo em nome de Jesus, para que ele possa ser operado o mais rápido possível e que a operação dê certo, para que o Benaia tenha uma vida natural, 100%, que cresça sendo feliz ali junto com a sua família. Então peço aos irmãos que estejam orando pelo Benaia. Não esqueçam, por favor, orar pelo Benaia, tá bom? E também orar pela irmãzinha Zara, 3 aninhos de idade, tá lá em Londres. Ela é filha da irmã Nicole, é a Zara Luiz, isso. E ela também já foi de um hospital para outro, já está indo para outro. Os médicos não sabem o problema dela, não conseguem ainda saber o que está acontecendo, mas ela está sofrendo lá no hospital e precisa que o Senhor possa abençoar, que os médicos descubram o que ela tem e aí possa começar o tratamento dela, tá bom? Não esqueçam de orar, por favor, o Benaia e a nossa irmãzinha Zara, ambas crianças, né? Um com 2, outro com 3 anos de idade, e precisam das nossas intercessões e orações. Amém, queridos? E a gente vai aqui no decorrer dos dias dando aqui o relato, dando como é que tá o andamento, para que os irmãos me perguntam, né? O dia todo, a noite toda, e o irmão tal, o irmão fulano de tal, mas é bom, não tô reclamando não, pode perguntar.
tá bom? É bom que a gente vai informando e a gente vai orientando os irmãos, tá bom? Para que continue orando e que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos e a família. Queridos, são 6h31. Eu vou pedir agora ao nosso querido irmão Sena, Fábio Sena, colocar na tela, Sena, por favor, o texto sagrado dessa manhã. Obrigado. Josué, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler para vocês aqui. O texto diz o seguinte: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse é o texto sagrado trazido aqui pelo pastor Anderson Angeli Rosa, que mora no Pará e que está conosco aqui nessa manhã, além do pastor Jair Barbosa, que é aqui de Campo Grande, mais conhecido como Big Field, né? Campo Grande, aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Pastor Anderson, antes de qualquer coisa, uma alegria pra gente recebê-lo aqui na Rádio Manaim. Deus abençoe sua família, o senhor, o nosso povo lá do Pará. E o texto aqui, Josué, ele diz o seguinte: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, no dia seguinte, Israel iria começar a conquista da terra prometida, ia atravessar o Jordão. Seria um divisor de águas, né? Já que eles iriam atravessar o Jordão a pé enxuto, como havia acontecido há 40 anos atrás com Moisés, com Josué, Caleb, lá no Mar Vermelho. Então, essa travessia marcaria o fim de uma peregrinação no deserto e início da conquista da terra, ou seja, um divisor de águas. Podemos acessar um link para hoje, 2023, quando a igreja também está bem próxima de iniciar uma nova etapa, onde também a igreja agora encontra-se nesse deserto e está à beira do início de uma nova etapa. Eu me refiro aqui ao arrebatamento da igreja, de um novo período, deixando o deserto para trás. Mas tem uma palavra aqui que eu acho que a gente pode começar por ela. Ele diz: santificai-vos. Sem santificação ninguém verá a Deus. Pastor Anderson, uma alegria tê-lo conosco nessa manhã. Bem, Pai do Senhor, Kleber, é uma alegria estar aqui com os irmãos e poder testemunhar, né, dos feitos do Senhor, da obra que o Senhor tem revelado e de sabermos que nós estamos ligados neste mesmo projeto, a mesma operação do Espírito Santo em todas as partes do nosso país e no mundo, onde o Senhor tem levado esta palavra, tem levado o projeto, e nós podemos viver tal qual Israel viveu, as mesmas experiências, debaixo da operação do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor, debaixo do sustento da palavra do Senhor. E como você bem colocou, né, o projeto não mudou. Não, eu mesmo. Começou, né, o Senhor mostrou isso com Moisés, travessia do Mar Vermelho. O Senhor sustentou durante os 40 anos. Josué agora, diante do povo, para entrar na terra, Josué já havia vivido essa experiência e estava ali para revalidar com o povo agora. O povo, sim, era uma nova geração. Aqueles que saíram do Egito ficaram, mas entraria agora uma nova geração, né? Uma nova vida, um novo povo para herdar a terra prometida. E o projeto do Senhor, o mesmo, para a igreja hoje. O processo da santificação. O projeto para nós vivermos aquilo que Deus tem como conclusão da sua obra, nós vivermos em santificação, podermos desfrutar desta experiência que é ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. A santificação nos separa daquilo que é racional, daquilo que é o pecado, daquilo que é tudo aquilo que nos desvia do projeto de Deus. E podermos nos aproximar, podemos estar ligados à voz do Senhor, podemos estar ligados às orientações, debaixo dos mesmos recursos. Israel saiu do Egito debaixo da marca do sangue e ia entrar no mesmo processo de santificação. A comunhão e a igreja hoje que vai ser arrebatada, ela vai ser arrebatada da mesma forma, ligado no mesmo recurso, né? O sangue de Jesus que está sobre nós e a palavra do testemunho que é a garantia da nossa vitória. E o interessante, pastor Anderson, eu estava olhando aqui na minha Bíblia, aqui, quando eu falo assim: o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
né? E a palavra aqui no hebraico para maravilhas é algo extraordinário, grandioso, separar por ação excelente. E ele usa uma palavra aqui no original hebraico que é maravilhoso, e as pessoas às vezes não percebem. Ele usa uma palavra chamada paralambano. O que é isso, paralambano? Paralambano quer dizer retirado de um lugar e colocado no outro. Arrebatamento. Seja o Senhor. É isso que o Senhor está falando aqui. Olha, vocês santificam hoje. Hoje é o momento. Hoje é o momento. O momento é agora. O que é santificar? Separar das coisas desse mundo, separar daquilo que agride ao nosso Deus, separar aquilo que atrapalha a comunhão com o nosso Deus. Porque o Senhor, ele vai fazer algo extraordinário. Ou seja, ele vai nos retirar de um lugar e colocar no outro. Traduzindo em miúdos, né? Isso mesmo. Por isso que a santificação, ela é fundamental. Sem santificação, repito, diz a palavra, não sou eu, mas a palavra que diz: ninguém verá Deus. E é isso mesmo, Kleber. Interessante que nós entendermos que esta ação não compete a nós. A maravilha. Não. A maravilha é obra de Deus. É obra de Deus. E nós precisamos entender isso, que a nossa posição hoje de definir com o Senhor, de estarmos aqui atentos ao processo da santificação, é que nos vai fazer, nos permitirá viver esta maravilha que é a salvação, que é o arrebatamento da igreja. Perfeito, perfeito. Deixa eu chamar aqui também o pastor Jair Barbosa, tá conosco, ele que é de Campo Grande, aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Barbosa conhece isso, igual o pastor Edson Souza, Edson conhece. E pastor Jair, uma alegria pra gente também recebê-lo nessa manhã aqui na Rádio Monem. Já conheci o senhor há muitos anos ali, né? Quando a gente tá sempre no Manaim Domingos Martins, e sempre víamos o pastor lá no Manaim. Santificação. A santificação é um processo que ela começa na nossa conversão. E quando é que vai terminar a santificação? A santificação, ela só termina quando nós chegarmos lá, né? Na eternidade. Que aí nós iremos glorificar o Senhor. Mas é um processo que começou na nossa conversão, no dia em que o Senhor nos alcançou, e só vai terminar na eternidade. Por isso que a santificação é uma ordem, porque nós vemos aqui, disse Josué ao povo: santificar. Ele fala assim: olha, gente, eu aconselho vocês a santificar. Não, ele não aconselha nada. É uma ordem. O verbo aqui está no imperativo, ou seja, uma ordem. Santificai-vos. Se você não santificar, o Senhor não fará maravilha. Agora, se você santificar, o Senhor vai operar maravilhas no meio do povo. É isso, né, pastor? Paz, Senhor. Paz, Senhor, irmãos, é uma realidade, né? Vou pedir ao senhor, por favor, só chegar um pouquinho do microfone, pertinho. Obrigado. É a realidade que nós estamos vivendo, um momento, né? Especial. Uhum. Israel ia tomar posse da terra prometida, né? Eu estava me lembrando agora, e para chegar aquele momento, né, especial ali da travessia, né, para a conquista da terra permanente, Israel, através do Senhor, venceu 3 obstáculos, né? O primeiro foi o Mar Vermelho, que era intransponível, né? Diga, meu povo, que marcha, mas o Mar Vermelho estava à frente, né? Na obediência, Moisés estendeu a mão, a vara, a direção do Espírito Santo, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, né? E o outro obstáculo foi Jericó, que também era, aos olhos humanos, intransponível, né? Estava fechado, não tinha como ultrapassar aquele obstáculo. Mas o Senhor deu as coordenações, as coordenadas, para que o povo pudesse conquistar os muros e ultrapassá-los, né? Rodear por 7 vezes, né? Durante um dia, cada volta. E no sétimo dia, rodar 7 vezes. E a bênção veio para o povo de Israel. E agora estamos diante do último obstáculo, né? Era o Jordão a ser atravessado. E estava transbordando, não tinha como passar Jordão, né? E a determinação agora foi precisa para Israel, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. A igreja está vivendo essa expectativa nesse momento, a igreja fiel, né? Santificai-vos. O que é santificar? É andar na direção do Espírito, né? O Espírito Santo direcionando a nossa vida. E nós, como Igreja Maranata,
temos recebido todas as informações, né, dadas pela revelação pelo Espírito Santo. Não tem coisa semelhante que está acontecendo no nosso meio, né? A igreja recebe as informações através do presbitério, as revelações que o Espírito Santo tem concedido. A expectativa agora é: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, né? É o grande dia do arrebatamento. E não tem como ultrapassar esse limite sem a santificação, andar na direção do Espírito Santo, né? Separado do mundo, estar em comunhão plena com o Senhor para esse grande momento que nos aguarda. Eu sou ansioso para que chegue esse dia, até pedindo ao Senhor que antecipe esse momento tão glorioso, né? Essa expectativa. E depende apenas de nós, né? Para que o Senhor possa... Exatamente. Que esse dia aconteça. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho, quanto mais o Evangelho for anunciado no mundo, nas nações, isso faz com que o Senhor volte mais rápido. Maravilha. Não é? É o que tanto nós aguardamos, né? Não é verdade? Esperamos. E o momento profeticamente está chegando, né? Aleluia. Maravilha. Senhor. Você que está ouvindo a gente em casa, você pode fazer a sua parte. Qual a sua parte? Para você que possa, igual eu estou comentando aqui com o pastor Jair, fazer com, entre aspas, adiantar esse processo, né? Fazer com que o Senhor volte rápido, logo para nos buscar. É você pregar o Evangelho, é você evangelizar. Mas, Kleber, eu sou muito tímido, não consigo falar com ninguém. Então mande o link. Mãe, é rápido, é só um toque na tela. Aí dá um touchscreen aí, né? Colocar o dedo na tela, mandar o link da madrugada, do pós-madrugada, da EBD, do culto, dos seminários, e deixa que o Espírito Santo opere na vida da pessoa, não é? É a sua parte. Isso você pode fazer, não pode? Então tá fácil, viu aí? Pastor, deixa eu chamar o pastor Serlão, nosso outro convidado aqui, também pastor Serlão Natividade. Não, sobrenome bonito, Natividade. Lembrei agora da igreja da Natividade de Israel. Pastor Serlão, nesse processo da busca pela santificação, qual é a nossa participação nisso, pastor? Paz, Senhor. Paz, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Manaim. E se me permite, Kleber, mandar um abraço para nossa irmã Magda, esposa do pastor Eduardo. Nossa irmã Magda é lá de Boa Vista 2, igreja do Gedaí. Ela fez uma cirurgia ontem. Boa Vista 2 aqui em Vila Velha, Isso, né? aqui em Vila Velha. E fez uma cirurgia ontem, mas Deus já deu a bênção, a vitória. Mandar um abraço à nossa irmã. Mandar também um abraço aos meus irmãos da igreja de Mar Azul, na qual eu estou congregando. Mas a sua pergunta foi a respeito da nossa participação, isso, não é? Isso. No processo da santificação, nós permitimos que o Espírito Santo nos dirija, nos conduza, na medida em que nós obedecemos à voz do Senhor. Em um determinado momento, um dos pastores colocou que santificação é a direção do Espírito na nossa vida. Então, quando naquele texto que tem lá em Pedro, né, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. A santificação é um processo operado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo só vai realizar em nossa vida aquilo que nós dermos permissão para ele realizar. Apesar do nosso Deus ser um Deus todo-poderoso, soberano, que tem todas as coisas sob o seu controle, ele, ao nos alcançar, ao nos revelar o projeto de salvação em Cristo Jesus, ele não nos torna autômatos, ele não nos torna robôs que o obedecem sem qualquer tipo de decisão própria. Não, Deus nos alcança, revela Jesus, entendemos que somos eleitos segundo a presciência dele para um projeto maravilhoso de salvação. Esse evangelho que passa pelo nosso tempo nos alcança, nos resgata, mas agora dentro de uma operação do Espírito Santo em santificação do Espírito, nós vamos vivendo essa experiência à medida em que abrimos o nosso coração, em que dermos lugar a Deus para operar. Então isso só pode ser vivido no corpo, né? É interessante que há um detalhe do texto, Kleber, que nos chama a atenção, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O pastor falou a respeito de que a maravilha é algo que vem da parte de Deus. A nós compete nos prepararmos para vivermos as maravilhas, mas a maravilha quem opera é Deus, mas a maravilha é no meio de vós, no meio de Israel, não era no meio dos cananitas, no meio dos povos que estavam ali na terra. Assim como Deus, ele tem operado maravilhas no meio da igreja. O mundo não está vendo isso. O mundo está vendo muitos sinais, mas não discerne esses sinais.
mas a igreja tem vivido maravilhas. No meio da igreja tem acontecido coisas gloriosas, coisas maravilhosas, coisas que só Deus pode operar, curas, respostas, portas abertas. Agora, isso vai acontecendo no meio de um povo que deixa Deus operar, no meio de um povo que entende o momento profético, porque toda essa situação aqui do Jordão, ela é profética, né? Sim. É uma situação profética. É interessante porque eu não me converti ainda criança, adolescente, não. Já vim como jovem, mas desde de criança, adolescente, a gente vê grupos evangélicos cantarem louvores que fazem menção ao Jordão, um deles até na nossa coletânea, quando o Jordão passarmos unidos. Então sempre se percebeu no meio evangélico a passagem do Jordão como um momento relacionado ao arrebatamento da igreja, né? Quando o Jordão passarmos unidos, né? E no céu veremos o Senhor, né? Enfim, é uma situação profética, mas que o Senhor nos tem levado a entender com mais profundidade os detalhes, né? A arca à frente, a presença do Senhor que vai adiante de nós, o Jordão transbordando, que fala desse momento do transbordamento do Espírito Santo, das muitas bênçãos, muitas revelações. É glorioso nós entendemos que no meio de um povo que está se santificando, Deus tem operado maravilhas. Amém. E só para constar, a palavra Jordão no hebraico quer dizer Yarden, quer dizer correr, né? Então, corra para Jesus, né? A gente sair daqui desse lugar logo, não da Rádio Manaim, não é isso, mas sair desse mundo, né? Atravessarmos o Jordão e estarmos com o Senhor, ou seja, nessa nova etapa. Deixa eu chamar aqui acho que o mais experiente aqui da mesa hoje, pastor Humberto Ferreira, que tá conosco aqui, né, pastor? Um detalhe que eu estava vendo também aqui no texto, eu vou até ler aqui o texto, em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não se separar das coisas dessa vida que atrapalham a sua comunhão com o Senhor, a Bíblia diz: ninguém verá o Senhor. Não tem remédio, não tem acordo. Mas eu sou da igreja do pastor Eduardo Mica, ele é super gente boa, meu amigo, baterista. Não tem acordo. Não vai. Não, eu conheço o pastor Jair Barbosa, há mais de 51 anos de Manaim. E daí? Não é? Sem santificação, ninguém verá Deus, pastor. Paz, Senhor. Paz, Senhor Kleber, paz, Senhor, os pastores, né, os irmãos também que estão nos ouvindo. De fato, Kleber, é isso mesmo, né? E o que chama atenção é que o santificar, você falou que o verbo aí está no imperativo. Imperativo, é uma ordem. Imperativo. E é hoje. Sim. Hoje. Não está explícito lá no texto, né? Mas santificai. Santificar, é hoje, é agora. É amanhã. Então, isso, é hoje. Salvação é hoje. Isso mesmo. Não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para amanhã. Então, amanhã pode não chegar. Exatamente. Então, está preparado e é hoje. E como é que faz para santificar? Eu tenho que fazer o quê? Andar daqui até onde? Andar no caminho, né? Andar na presença do Senhor, né? Isaías fala que a voz que está por detrás de ti, eis aí o caminho, andai nele, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Então, anda no caminho. Andar no caminho, você não vai errar, né? Não tem como errar. Sabe o que eu descobri aqui em 1 Pedro 2,2? Diz assim: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, não fake news, para que por ele vá descrescendo. Isso. Palavra do Senhor. Exatamente. Que vai nos alimentar. O Senhor não vai deixar faltar nada. Tudo que nós precisamos, Ele está nos dando para caminharmos seguros na santificação. O Espírito Santo, eu tenho falado sempre nas igrejas, o Espírito Santo tem insistido conosco, né? Com uma insistência tão grande para isso. E essa insistência aumenta a cada dia. Aumenta a cada dia, né? Preparando a igreja, né? Para quê? Para santificação. Porque o amanhã vem. E o amanhã é o novo dia. Exatamente. Amanhã é a eternidade. Mas para chegar lá, é preciso santificar hoje. E quem não santificar vai ficar. E o problema é exatamente esse. O que irá acontecer depois que a igreja for arrebatada, né? O que acontecerá nesse mundo, desculpem, e aí não haverá mais tempo para se santificar depois do arrebatamento da igreja. Depois não adianta mais, né? A parábola lá das 5 loucas que ficaram, né? Sim. Bateu na porta, mas a palavra foi: não vos conheço.
vai ser a mesma palavra aí para quem ficar. Vai querer bater na porta depois, mas a expressão vai ser a mesma. Eu vos conheço, a oportunidade é hoje. Eu já ouvi nessa minha andança nesse mundo, as pessoas falam assim: não, Kleber, Deus é amor. Sim, claro, Deus é amor. No final ele vai perdoar todo mundo. É igual final de novela, né? Não, tá tudo certo, ajuda todo mundo, vamos embora. Não, a porta tá aberta. Não é bem assim. Não é o que a Bíblia diz. Não é? Ele é amor, mas diz assim: olha, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque vai chegar o dia que você não vai achar. Vai chegar o dia que ele não vai estar mais perto. Não é? Esse é o problema. É o que o pastor Gilberto sempre fala lá no Manaí, né? É um punhadinho. Sim. É um pouquinho, né, que está aí disposto a obedecer, a santificar, né, a se preparar, estar preocupado de fato com a eternidade. Né? É um punhadinho. A grande maioria não está preocupado. Nós vimos isso lá no Velho Testamento, quando era só atravessar o rio, né? Sim. Um grupo que falou: vai vocês, vamos ficar por aqui, a terra é boa, nós ficamos ricos aqui, tá tudo bem, vocês podem ir, deixa-nos aqui. Né? Tem um grupo aí que tá pensando assim, né? Exatamente. Gostou do mundo, achou o mundo bonito, tá tudo certo, quer ficar. Né? Mas há um grupo que está preparado, há um grupo que está buscando, que está santificando, que deseja, né, ver a maravilha do Senhor, que é o lugar que o Senhor prometeu para nós, né? A eternidade. A eternidade. Quando o Senhor mandou Noé fazer a arca, nunca havia chovido sobre a face da terra. E aí as pessoas não deram crédito, né? Começaram a acreditar. Ele tinha razão. Quando começou a chover, e outra coisa, hein? Quando começou a cair, ou começaram a cair os primeiros pingos, mesmo assim, foi uma chuva passageira. Eles só começaram a prestar atenção quando a água começou a subir, né? Nos artérios ali, no tornozelo, que foram procurar, a porta estava fechada. Mas nunca aconteceu um arrebatamento. Não é bem assim, já aconteceu segundo a Bíblia, né? Com Enoque, com Elias, enfim. Mas vai acontecer um arrebatamento, assim, dessa proporção, né? Irmãos de várias partes do mundo, nunca aconteceu ao mesmo tempo. E vai acontecer porque a palavra nos garante. E o Senhor, ele vela para que a palavra dele se cumpra, pastor. Exatamente. Eu falo sempre na igreja, não é uma historinha. Não é. É uma verdade que está lá escrito, e isso vai se cumprir. Né? Podemos aguardar, podemos esperar, né? Em santificação. Em santificação. Hoje. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Isso. Vai acontecer. Perfeito. Deixa eu chamar aqui o pastor Eduardo Míquio, também conosco aqui nesta manhã. Pastor Eduardo, o texto é muito claro. Josué fala assim: santificai-vos. Mas não vai pegar a câmera direto no senhor, né? Amém. Vai ficar enquadrado, né? Tá certo. A palavra diz assim: santificai-vos. Quem santificai-vos? Só os mais velhos. A ordem do Senhor é: santificai-vos. Só os pastores. Instrumentista não. O grupo louvor não. Ou as ovelhas não. Ou essa ordem era para homens, mulheres, idosos, crianças. A palavra diz: santificai-vos. Santificai-vos quem? Todos. Israel é um povo eleito por Deus, uma propriedade exclusiva do Pai. E como a igreja, ela foi comprada com sangue na cruz do Calvário. A igreja é propriedade exclusiva do Pai também. Então ele diz: santificai-vos, porque amanhã, ou seja, está falando de um dia, pode ser amanhã, literalmente, ou pode ser depois da manhã, mas como o pastor Humberto colocou, quando ele fala assim, amanhã é atemporal, pode ser agora, mas para isso temos que estar preparados. Quem? Só os pastores? Nós vamos no vácuo? Não, são todos pastores. Pastor Eduardo. Paz do Senhor Kleber, aos demais pastores aqui, todos os nossos ouvintes também. Kleber, o santificai-vos aí é para todos. Todos. Né? Em toda a caminhada no deserto, Moisés, Josué, eles nunca fizeram separação ali, no sentido assim, só as mulheres, só os homens, só as crianças, só os idosos. Não.
a promessa de entrar na terra prometida estava sobre todos. Perfeito. E quando dissemos isso, a gente lembra que a eleição de Deus, ela está à disposição para todos. A salvação em Jesus é para todos, né? Assim como nem todos entraram na terra, nem todos também serão arrebatados, né? Muitos conhecerão Jesus, terão uma experiência, mas em algum momento da vida negarão, farão uma escolha, né? Como um dos pastores falaram, não, vamos ficar aqui na terra mesmo, vamos ficar por aqui mesmo, que é mais fácil, é mais cômodo. Então, tanto a promessa quanto a ordem dada aqui era para todos que estavam ali. Sim. Né? O santificai-vos ali era para todos, não poderia entrar um casal santificado e um filho contaminado com o Egito ainda, né? Não poderia entrar, não, mas é a família. Não, mas é a família que se santificou na presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Só, desculpa, sim, à vontade. Senhor. Na hora da saída do povo do Egito, a ordem do Senhor foi uma só. Ó, cordeiro, vocês vão se alimentar do cordeiro inteiro, ali ele assado, né? Inclusive as fissuras e tudo. Mas se a família tivesse apenas o cordeiro, era pouco. Mas eu tenho cordeiro, eu me alimentei do cordeiro. É pouco. Porque a ordem era passar o sangue na verga das portas. Então a orientação ela tem que ser atendida completamente, não pela metade. Meu marido ou minha esposa santificaram, meu filho não. Mas meu filho está junto comigo, vai também. Não é assim. Santificar é cada um, é individualmente. E se o sangue não estivesse na verga da porta, toda aquela família era prejudicada, ela ia sofrer um juízo, uma ação, né? É por isso que o sangue é que nos protege e nos guarda. Mas a ordem, a orientação, ela tem que ser cumprida literalmente, não em parte. Existem bênçãos que elas, mesmo aquele que não se dispõe a santificar, ele vamos dizer assim, é contemplado por esta bênção, né? Às vezes você tem uma família, né, onde alguns ali que não servem ao Senhor, mas aquela família está orando por aqueles ali, e Deus tem ouvido esta oração. Então, há bênçãos que esses vão ser alcançados também. Usufruem dessa bênção. Usufruem desta bênção, né? Assim como o sangue era passado na verga das portas ali, quem estava lá dentro estava poupado. Perfeito. Na praga das trevas, a luz estava lá dentro, ainda que tivesse alguém ali que não tivesse mais ou menos, vamos dizer assim, né? Porém, a salvação em Jesus não é desta forma. A salvação é individual. É um processo onde não adianta a minha esposa santificar por mim, meu filho santificar por mim, a igreja se santificar por mim. Não adianta. Eu preciso me santificar para que eu possa herdar a eternidade, né? O outro aspecto que eu queria citar aqui é porque fala, né? Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, né? O Senhor tem feito, o pastor Serlon falou aqui, né? O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, né? Algumas delas, às vezes a gente fica esperando a maravilha, é o morto ressuscitar dentro da igreja. Não, é o outro, aconteceu uma coisa milagrosa lá. Não, Deus tem feito outras maravilhas dentro no meio da igreja. Verdade. Deus tem feito muitas maravilhas, né? Os mistérios que estão sendo revelados à igreja, os sinais que a igreja está podendo entender que aquilo ali são sinais proféticos, né? As conversões que Deus tem operado no nosso meio, as igrejas que estão sendo estabelecidas em países, ora, nunca imaginado. Então, Deus continua operando grandes obras de maravilhas no nosso meio. O entendimento das revelações, né? O entendimento das revelações, né? Agora, a grande maravilha que ainda vai acontecer, essa nós não vivemos. Ainda é o rapto, o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Então, santificai-vos, porque amanhã, esse amanhã, eu entendo assim, é um tempo. Sim. Que pode ser, como já foi dito aqui, daqui a pouco. Pode ser. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 10 anos, não sabemos. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer uma grande maravilha no mundo no arrebatamento da igreja. O mundo não vai viver isso, mas ele vai poder observar, assim... Ele vai tomar conhecimento. Vai tomar conhecimento. Interessante que essa semana teve um dom lá na igreja,
em que o Senhor mostrava assim que muitas pessoas no mundo usavam lanternas porque sabiam que ia chegar um momento de trevas, mas essas lanternas estavam sem pilhas. E já os servos, eles tinham luz, e a primeira coisa, quando as trevas chegavam, eles iam para o templo. Depois que todos estavam dentro do templo, o templo sumia. E as pessoas continuavam preocupadas com as lanternas sem pilhas. Ou seja, é o que você está falando. O mundo não vai se aperceber do que aconteceu, né? O mundo não. A igreja infiel, ela vai saber. É ela que vai falar para todo mundo o que aconteceu. Vai testificar. Ela vai testificar. Ó, aconteceu uma maravilha. Isso. Aconteceu a última maravilha, podemos até dizer assim, né? A última maravilha de Deus aqui nessa terra acabou de acontecer. O que foi? A igreja fiel, ela foi arrebatada. Ela está na eternidade com Deus agora. Parece loucura, né? Mas a palavra diz que é pela loucura da salvação, né? As coisas de Deus parecem loucura mesmo. É. Então, assim, eu só queria pontuar esta maravilha aqui, né? Quando vai ser? Ontem? Não. Ela vai ser amanhã, ou seja, amanhã fala de um futuro, mas não determina que isso é um futuro próximo ou um futuro distante. Sim. É um futuro. Pode ser daqui a 2 minutos. Como que eu entro? Como que eu sei, como é que eu faço, né? Você gosta de fazer essas perguntas assim? Vontade até de fazer essa pergunta para você agora, né? Adoro fazer perguntas pra gente. Como que eu faço para ser participante desta maravilha? Isso. O conselho, né? A ordem. Conselho não, a ordem tá aqui. Santificai-vos. Porque o Senhor quer fazer essa maravilha na sua vida também. Agora, pastor Anderson Angeli Rosa, o pastor colocou bem aqui, o pastor Eduardo, né? Sobre a santificação. Mas como é que a gente pode se santificar, se separar? Como é que a gente pode se preparar para buscar essa santificação? Aí eu fiz algum... Pois não, pastor Eduardo? Não, é porque você tá fazendo a pergunta para ele que eu ia te fazer, né? Eu tô terceirizando a pergunta. Temos que nos consagrar, separar. Ok, eu poderia falar aqui de uma consagração. É uma forma de você se preparar. Jejum, oração, meditar na palavra, né? Obedecer às revelações do Senhor. Arrependimento também, porque se não tiver arrependimento, né? Porque, veja bem, tudo fica difícil ou mais difícil quando estamos longe de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, ou seja, quanto mais buscarmos essa santificação, mais vemos o agir de Deus na nossa vida e da nossa família e daqueles que nos rodeiam, não é isso, pastor? É isso mesmo, Kleber. É interessante porque os pastores já pontuaram aqui, e a santificação está dentro deste processo da salvação. O ato da salvação, a soberania de Deus, a eleição, o chamado. E a santificação, eu costumo dizer com os irmãos, né, é onde a gente tem talvez o grande perigo do projeto, que é aí que tem a nossa participação, a participação do homem. Até então estava tudo muito bem porque Deus estava fazendo todas as coisas, mas agora foi desejo de Deus, foi vontade de Deus que nós participássemos voluntariamente, fizéssemos uma escolha. E quando nós escolhemos aceitar Jesus, né, como você colocou, lá no nosso chamado, nós fizemos esta escolha de seguir o Senhor pelo caminho, de andar na direção do Espírito, começa um processo na nossa vida que ele não pode, como Paulo vai colocar nas cartas, né? Ele não pode ser inconstante. Ele tem que ter uma constância, tem que ser firme, para que nós possamos viver uma nova vida. É uma transformação. Antes, nós vivíamos de uma forma, tínhamos os nossos pensamentos, os nossos ideais. Mas a partir do momento que o Senhor nos apresenta um novo projeto, ou um projeto que nós não conhecíamos, e nós entendemos que é o melhor para nós, fizemos a escolha de que este projeto é muito melhor do que aquele que nós tínhamos antes, então nós passamos a viver agora aquilo que Deus tem preparado, e isso muitas vezes vai sobrepor aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus anseios, os meus planos. Nós podemos fazer inúmeros planos aqui,
Mas quando Deus tem um plano para nós e nós fizemos a escolha de aceitar o plano de Deus, de vivermos o projeto de Deus, nós vamos entender que a vontade de Deus precisa prevalecer. E é aí onde entra talvez o conflito da nossa razão, do nosso querer, da nossa vontade contra a vontade de Deus, e nós pedirmos ao Senhor a ação do Espírito Santo, porque é só pelo Espírito Santo que nós vamos conseguir. Por nossas forças, por nossos recursos, nós não temos como viver o projeto de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que nos leva a viver o projeto de Deus. Por isso a palavra é incisiva nesse processo de santificação. Não é um momento estático que eu vou viver hoje. Nós estamos aqui na madrugada, tivemos um momento de comunhão com o Senhor e ponto. Agora eu vou viver o restante do meu dia da minha maneira. Não. Aí eu fujo daquilo que é o processo. É um ato contínuo, né? É contínuo. Então, Senhor, o que o Senhor tem hoje para a minha vida? Né? Aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Espírito Santo quer me conduzir? E nós vamos ver que estas maravilhas que Deus vai operando, estas experiências que o Senhor vai concedendo, elas vão corroborando. Porque quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando que a salvação é apenas o ato do arrebatamento que vai nos levar à eternidade. Mas é o processo todo o projeto de Deus nos permite viver a cada dia a experiência da salvação, que dentro do contexto da palavra, né, ela vem repleta de benefícios para nós. Livramento, felicidade, paz, segurança. E quem é que não quer viver isso hoje, né? Então nós queremos viver a salvação hoje. Por isso que a palavra é enfática e incisiva, né? Santificai-vos. Porque nós vamos experimentar esta operação de Deus. Nós vamos viver os benefícios da salvação, aguardando a maravilha, como o pastor Eduardo bem colocou, né? A maravilha maior, que aí é o arrebatamento da igreja. Isso tudo está ligado quando nós vemos este tempo, né? A santificação hoje, o amanhã de Deus. Quando nós vemos que o tempo é aquilo que nos coloca numa condição de questionamento muitas vezes e entrando no conflito daquilo que é temporal com aquilo que é eterno, nós vemos as pessoas viverem uma aflição tentando antecipar o amanhã, tentando buscar solução para resolver as coisas, para que de alguma forma aquilo tenha um controle racional, um mecanismo dentro daquilo que é temporal. E a palavra nos diz que no projeto de Deus tudo estabelecido, tudo já está pronto e nada vai mudar. Então quando o Senhor nos coloca o hoje aqui e o amanhã é do Senhor, é para que nós possamos viver descansados, não acomodados, mas vivermos descansados, sabendo que o Senhor está cuidando e no governo de todas as coisas. Nada vai mudar. Você citou um texto, né, de Isaías, né, Isaías 55, lá 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele usa essas duas expressões temporal, né, o advérbio de tempo aqui, o enquanto, porque é um momento de nós buscarmos ao Senhor, o momento de nós invocarmos ao Senhor, o momento de nós santificarmos, porque depois o Senhor vai retirar a igreja. Nós vemos isso fazendo um paralelo em Cantares, né? O Senhor mostra isso. A igreja que ficou, a igreja infiel, ela teve um tempo, e o Senhor mostra isso no capítulo 5. E ela perdeu este tempo, ela não se santificou, ela não se preparou. E quando ela vai buscar o amado já havia se retirado. Quando ela invoca o amado, ele não está mais perto dela. Por isso que ela diz, chamei-o e não me respondeu, né? Então nós vemos que o projeto de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, é o mesmo para a igreja. A certeza que Jesus vai arrebatar a igreja. Amém, querido. Pastor Jair, também conosco aqui nessa manhã. A palavra santidade ou santificação, eu estava lendo aqui na minha Bíblia, em hebraico é Kadash. Kadash em hebraico. Kadash é muito mais do que separar, a palavra separar. A palavra Kadash quer dizer cortar. Então, quando ele fala assim, santificai-vos, ele tá falando assim, traduzindo em miúdos, nós temos que cortar alguma coisa na nossa vida que possa nos atrapalhar até essa comunhão e perdermos, né? Perdemos essa travessia do Jordão. Então ele fala, separai-vos, porque às vezes a palavra santificar no português dá um contexto totalmente diferente. Fala assim, não, mas fulano quer ser santo.
Não, o pastor Eduardo é um santo, assim, dá a ideia de uma santidade, uma coisa. Não é isso. Santificação é separação. Separação de quê? Daquilo que nos prende a esse mundo e que nos atrapalha a ter comunhão com Deus, como o pastor Anderson colocou, a fazermos parte desse processo de santificação. Ou seja, é tudo um processo, é ato e processo. E não apenas um dia, não, salvo uma vez, salvo para sempre. Vou me santificar hoje durante o dia todo. Agora, a partir de amanhã, tá tudo certo. Não preciso mais me santificar, porque já tô... Não! É a cada dia, a cada manhã. É porque santificai-vos quando? Hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ok, o Senhor não voltou hoje, amanhã, mesma coisa. Santificai-vos hoje, no sábado, porque o Senhor fará maravilhas talvez no domingo. E assim nós vamos caminhando, pastor. Essa questão de cortar aquilo que nos atrapalha a ter comunhão com Deus. Eu vivi uma experiência na minha juventude relacionado a esse momento que estão vivendo hoje, né? A igreja que eu fazia parte, ela não tinha distinção dessas coisas sobre santificação, que é a vida separada, consagrada ao Senhor. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui muito simples, que a gente viveu isso lá no início da minha juventude, né? No domingo, o alto-falante anunciava na cidade: hoje é domingo, é dia de futebol. A igreja de manhã reunida, escola dominical, superlotada, estudo da palavra, da revista, etc, etc. Uhum. Aí quando ecoava, eu pensava assim, eu quero só saber, quero ver se a igreja vai atender o convite assim, feito aí fora. Aí eu morava numa rua, numa casa que eu olhava para a direita, eu via as pessoas passando, eu olhava para a esquerda e via também. Aí quando chegava o momento, a igreja toda ia pro campo de futebol. Eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, o pessoal perderam o juízo, né? Porque a vida de santificação, separação do mundo tem que ser distinguida, tem que ser vista, né? Uhum. Marcava a semana de oração, eu ia, era a última semana do mês, na tradição do qual eu vim. 2, 3 pessoas na igreja, eu era o terceiro no caso, né? Talvez o primeiro, que eu não falhava. E onde é que estava a igreja? Na época de diversão era parque, circo e tourada, né? O pessoal estava tudo na tourada, no circo, divertindo, e nós 3 lá em oração. Quer dizer, não havia separação lá na tradição. Hoje nós entendemos que santificação é separar das coisas dessa vida, né? Você não pode estar vivendo a mesma harmonia que o mundo está vivendo e viver a mesma coisa. Não é bem assim. Então, eu tinha até uma dúvida, né, lá na tradição. E a dúvida é assim, será que a igreja vai entender o momento que Jesus está próximo para voltar? Isso tem mais de 50 anos isso, né? Com 60 anos aproximadamente. E pela distância que hoje que nós estamos da tradição, os que ficaram, a gente vê que até hoje estão na mesma dificuldade, porque eles não santificam, eles não consagram a vida ao Senhor, não buscam o Senhor. Aproveitando aqui, Kleber, essa oportunidade, uma das coisas que me trouxe para a obra, que eu tive que romper lá. Eu fui batizado com o Espírito Santo, queria trabalhar, fazer a vontade do Senhor, mas fui interrompido, não pude realizar a obra do Senhor. Aí perdi a minha exclusão, separei, fiquei orando em casa. Eu comecei a orar por essa obra sem conhecê-la. E orava assim, Senhor, o Senhor não vai levantar uma igreja que o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor mostra, o povo obedece, o povo santifica, o povo atende às revelações. Aí o Senhor me visitava com a expressão fluida dentro da minha alma. Deus proverá, meu filho, o Senhor vai manifestar. E eu ficava ansioso aguardando o momento. E a minha oração era a mesma. Até que o momento chegou. E o que me chamou a atenção para estar na obra hoje, a minha irmã morava aqui em Campo Grande na época, isso tem 50 e poucos anos atrás, e ela viu nossa dificuldade na tradição, no interior onde nós morávamos, e ela fez uma caixinha para o meu pai falando sobre essa igreja, Cristã Maranata. E o teor que me chamou a atenção foi o seguinte, papai, dizia ela na caixinha, né? A igreja tradicional está passando pela mesma dificuldade aí que vocês estão enfrentando. Mas que perto de casa tem uma igreja que ora todo dia, tem culto 5:30 da manhã, madrugada, tem culto toda noite, busca nos montes, na madrugada, nos jejuns, e Deus está abençoando.
Eles me visitaram aqui, gostei. Fui lá na igreja, gostei também muito. Fizeram um culto aqui na praça, né, de Campo Grande. Eu vi pessoas importantes chorando no meio da rua. E foi uma maravilha. Aí eu falei com meu pai: pai, tá aí um negócio, esse povo achou que eu tô procurando. Eu vou lá em Vitória conhecer essa igreja. Se for isso que minha irmã falou, eles acharam que eu tô procurando é buscar o Senhor. As igrejas tradicionais abriam uma vez por semana, né? Eu falei: nós temos que buscar o Senhor, igual o texto foi falado aí, buscar o Senhor que se pode achar, né? E eu vim, rapaz, e realmente igual a rainha de Sabá. E a obra me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vivendo essa experiência gloriosa, santificando as nossas vidas, porque o momento glorioso está chegando, que é o arrebatamento da igreja. É isso mesmo. Maravilha. Nós temos que buscar essa santificação a cada dia, né? De você. E lembrando, é algo pessoal. Não adianta. Mas minha mãe ora por mim, jejua por mim, faz madrugada por mim. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu peço, se você quiser orar por mim, pode orar, por favor. Mas é algo individual. É você com Deus. É você buscar a santificação. Porque o texto diz: santificai-vos, né? Não é um santificar por todos, mas é cada um santificar pela sua vida. Pastor Celão ia falar alguma coisa? Uma colocação muito rápida, né? Já se falou muito sobre a santificação, mas é um aspecto que ele é fundamental. Não existe santificação fora da palavra, da palavra do Senhor. Em João 15, verso 3, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lá no Salmo 119, no verso 9, diz assim: como purificará o jovem, né, o mancebo, o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então, na vida do crente, daquele que entendeu o projeto da salvação, não há santificação sem a palavra. O conhecimento da palavra, o confrontamento da nossa vida com aquilo que a palavra nos ensina. Então, à medida que eu aplico na minha vida aquilo que pela revelação do Espírito Santo emana da palavra, isso também me santifica. Há muitos crentes que desejam sinceramente buscar a Deus, desejam sinceramente orar, viver uma experiência, né, com o poder de Deus, mas não tem conhecido a palavra. E é muito claro aqui, né? Vós já estáis limpos pela minha palavra. O viver a palavra nos leva à santificação. Essa palavra revelada pelo Espírito Santo. Amém. Pois não, pastor Humberto? O nosso irmão Jonas, lá de Afonso Cláudio, mandou aqui uma contribuição, né, falando que não há santificação sem a presença do Espírito Santo. Ele cita aqui até o texto lá de Ezequiel, né, a torrente das águas purificadoras. E eu aqui, lendo aqui, ouvindo o pastor Serlon falando aqui agora, me lembrei que uma palavra dada lá pela irmã Sara Manainha, algum tempo atrás, né, que ela deixa claro dizendo o seguinte: uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, a outra coisa é estar batizado com o Espírito Santo. Então, uma vez batizado com o Espírito Santo, zele por isso, né? A santificação, né, o Espírito Santo precisa estar presente, porque é Ele que vai direcionando as nossas vidas. Ele é que vai tirando, né, as nossas falhas, nossos vícios, né? Ele é que vai preparando, né, a nossa vida, e sem trauma, né? Ele vai trazendo, tirando isso aos poucos, mas é preciso de que Ele esteja conosco, é preciso que Ele esteja presente. Então, uma vez batizado, é preciso continuar. E outra coisa, é Ele que vai nos levar à presença do Senhor, né, do Espírito Santo. O grito é Ele que vai ser dado, vai dar, né? Aí vem o noivo, sair ao encontro. Então, é o Espírito Santo, né, precisa estar conosco para essa santificação. Amém. O pastor Eduardo vai falar agora. Antes de falar, vou colocar o microfone ali, por favor. O Antônio Carlos, de Paraupebas, ele disse assim: Kleber, sou de Paraupebas, mas atualmente estou em Penedo, Alagoas. Estou aqui glorificando o Senhor pelo privilégio de ver meus pastores Jair e Anderson, que muito me assistiram no início dessa caminhada. Bendito seja o nosso Deus. E ele manda um abraço aqui ao pastor Anderson e ao pastor Jair, e também ao pastor Eduardo Míquel. O Antônio Carlos, de Paraupebas, atualmente em
Penedo, Alagoas. Pois não, pastor Eduardo? Não, só compartilhar aqui, o diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele manda bem assim, lá em Hebreus 5,14, fala, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E ele diz bem assim, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele é o alimento sólido que nos faz discernir entre o bem e o mal. Sim. E dessa forma podemos nos santificar, né? Mostrando assim, que através da palavra, né? O que os pastores falaram aqui, o pastor Serlon falou, né? A santificação pela palavra. A irmã Wanda também mandou aqui dizendo o seguinte, quando há santificação, o Senhor tem liberdade de agir no meio do povo e a sua presença vai à nossa frente. Em santificação temos a certeza que Deus, que a presença do Espírito Santo vai à nossa frente e seremos vitoriosos sobre tudo o que vem contra nós, principados, potestades, porque todos estes estão sob o domínio do Senhor nosso Deus. Aí ela cita aqui também um texto de João, né? E diz assim, João 17, e por eles eu me santifico para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Um abraço à irmã Wanda, aí de Matipó, né? Ou Ponte Nova. Um dia tá em Ponte Nova, um dia tá mais para tudo pertinho ele também. Um abraço à nossa querida irmã Wanda e seu esposo Zé Carlos. O nosso irmão Walter, que é militar, lá de Barra de São Francisco, assim, Kleber, quero mandar um abraço ao pastor Jair. Ele me batizou há mais de 45 anos atrás, aqui em Ecoporanga. Fala pra ele que é o Walter de Barra de São Francisco. Meu grande amigo. Lembra dele? Lembrou? É claro. O senhor foi o primeiro pastor da área lá, né? Foi, o primeiro pastor. Amém. Os irmãos estão aqui lembrando. Amém. Que bênção. Tá bom, Walter. Um grande abraço aí pra você, meu querido. O pastor Peterson Favorite, ele disse assim, Kleber, o Senhor tem a cada dia nos dado experiências que nos prepara para o momento do grande encontro, né? Com ele, com o noivo. Dia em que o processo de santificação chegará ao fim. Foi o que eu disse, né? A santificação ela começa e só termina no dia do arrebatamento. E ele recolherá os escolhidos. A palavra nos fala que o Senhor fará maravilhas. E um dos sentidos dessa palavra, maravilhas, é determinar, executar, pôr em ordem e celebrar a conclusão. É exatamente isso. Onde nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Obrigado, pastor Peterson. Aliás, eu até citei o pastor Peterson hoje, que parece muito com o pastor Anderson. Os dois, ambos parecem, né? Parece um pouco aqui. Meus irmãos, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, porque já são 7h24. Vou colocar um louvor e nós voltaremos aqui para encerrarmos o pós-madrugada. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a sogra do pastor Mauro Brito. Está completando 90 anos hoje, a nossa irmã Aldenora Brito. É isso mesmo? Da Igreja Central de Macapá, ovelha do pastor Antonino. Um abraço, viu, minha irmã Aldenora? Pode ser Aldenora, Aldenora, mas deve ser Aldenora. Se não for, me perdoe, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Parabéns pelos 90 anos de idade, que Deus abençoe a vida da senhora. Um abraço ao pastor Mauro Brito, que manda um abraço ao pastor Anderson. Diz assim, muito bom vê-lo por aqui na madrugada. Conhece o pastor Mauro Brito? Sim. Ele Mauro esteve conosco lá em Belém também. Em Belém do Pará. Esteve em Mato Grosso. Também? Também. O pastor Mauro conosco também. Lá também. Andou muito por esse Brasil, né? Muito tá bom. Certo. Vamos colocar um louvor? Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, Manaim. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h35. 7h35. Queridos, só para informar os irmãos mais uma vez, nós estamos orando e eu peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso irmãozinho, o Benaia, ele que é uma criança que está internada fazendo alguns exames e precisa passar por uma cirurgia. Peço a você que esteja orando pelo Benaia, tá bom? E também, só para lembrar, a nossa irmã Zara Heloise, lá da Inglaterra, ela nasceu prematuramente, né? Hoje, exatamente hoje, está completando 1 mês de vida, tá bom? 1 mês de vida. Então, vamos orar pelos nossos irmãos, tanto o Benaia quanto a Zara, que são crianças, né? E a Zara, ela foi transferida ontem para um hospital em Londres, para que o médico possa
entender o que está acontecendo com ela e discernir o que está acontecendo com a nossa irmãzinha. A nossa oração é para que o Senhor direcione na vida ali dos médicos, né? Para que definam, descubram o que ela tem e comecem a fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, orar pela Zara, a nossa irmãzinha, completando um mês de vida hoje, né? Nasceu prematura. E também ao Benaia, nosso querido irmãozinho Benaia, que também está enfrentando uma batalha na área da saúde. Muito bem, queridos. O irmão Wexley, lá de Ananindeua, no Pará, está mandando um abraço aqui para o pastor Jair, também para o pastor Anderson, Ananindeua, no Pará. Pois não, pastor Anderson? Isso mesmo. Conhece? Pertinho de Belém. Pertinho, né? Pertinho de Belém. Eu vou me despedir aqui dos pastores e depois nós vamos, eu vou pedir para o pastor Humberto estar orando, né? No geral, está fazendo uma oração, encerrando aqui o nosso pós-madrugada de hoje, e depois nós voltaremos e onde os pastores estarão se despedindo das suas respectivas igrejas, mandando os abraços, tá bom? Então quero agradecer aqui a participação do pastor Anderson Ângelo Rosa, do Pará, que está aqui conosco, o pastor Jair Barbosa, aqui de Campo Grande, em Cariacica, o pastor Humberto Ferreira, o pastor Serlon, na atividade aqui do Mar Azul, aqui em Vila Velha, e o pastor Eduardo Miquil, conosco aqui. Pastor Humberto, por favor, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós queremos orar nesta hora em favor daqueles, Deus, que estão vivendo as suas necessidades de aperto, Deus, passando pelas lutas, pelas batalhas. Nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos, amém, Senhor, Deus, e possa providenciar, Senhor Deus, o alívio. Lembramos aqui especialmente da nossa irmã Zara e Luísa, do Benaia também. Oh, Deus, tem misericórdia. Deus, crianças. Misericórdia, Pai. Deus, precisa da intervenção do Senhor. Deus, que os médicos possam acertar ali o diagnóstico. Meu Deus, e prover, Senhor Deus, a medicação correta para que possam gozar de boa saúde. Os demais também, Senhor Deus, que não mencionamos aqui, mas que estão também necessitando de recuperação, estão hospitalizados, mesmo os que estão em casa, Deus, sendo medicados, que o Senhor ponha as tuas mãos e dê saúde, Senhor Deus, à vida do teu povo. Amém, Senhor. Te louvamos também por aqueles, meu Deus, que estão aniversariando, seja, Senhor Deus, casamento, idade, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar ensinando, meu Deus, o teu povo a cada dia a contar os seus dias, para alcançar, Senhor Deus, o coração sábio. Oramos, meu Deus, nesta hora, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar ainda, meu Deus, no restante desse dia, ser conosco, operando em nossas necessidades. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.